Marcos 9, versículo 14. Quem achar, fique de pé só mais um pouquinho comigo. Se achou, acompanhe comigo a leitura que diz: Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, vieram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudavam. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor, meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este sempre que se apossa dele, lança-o por terra. E ele espuma, range os dentes, e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Traga o menino até aqui. E eles trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso acontece com ele? Está acontecendo com ele? O pai respondeu: Desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Diga assim, repita comigo: Senhor, ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou na casa, os discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Amém? Curva sua cabeça, Senhor, nós rendemos graça ao teu nome mais uma vez, Senhor, na tua presença. Tu és um Deus de amor, Deus de graça. Pai, cai sobre nós agora com o espírito de sabedoria e revelação. Põe em minha boca, Senhor, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Senhor, cada coração venha ser como terra fértil aqui. Toca, Senhor, leva as mentes cativas a Ti agora. Todo desvio de pensamento, todo desvio de mente seja repreendido por Ti, Senhor, nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Senta aí. Glória a Deus. O que está acontecendo aqui? Jesus, ele cura esse menino. Só que esse não é o contexto da história toda. Qual é o contexto da história toda? Jesus no monte, se transfigurando para os seus discípulos. Jesus, ele chama 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, e chama para ir ao monte com ele. A gente pode se dizer que são os discípulos mais achegados de Jesus. Ele chama os 3 e fala: vamos ao monte comigo. Chegando no monte, a Bíblia diz que Jesus se transfigura. As vestes de Jesus são tão brancas que nenhum alvejante, nada, nenhum lavrador, ninguém que lavava, nada poderia alcançar aquela brancura, aquele estado daquelas vestes de Jesus. Então, o que eu aprendo já com isso? Santidade é colocada de Deus em nós. É algo que Deus coloca em nós. Então, muitas das vezes, esses dias eu estava até conversando com um amigo, falei assim: santidade não é esforço. Não tenta se esforçar para ser santo, porque
porque a gente vai cansar. Santidade é algo que Deus coloca em nós. Então Jesus, no Monte da Transfiguração, ele se transfigurou e mostrou quem ele era por dentro, mostrou a divindade dele. O Pai mostrou, revelou o que tinha de celestial em Jesus. E Jesus vai, e com Jesus aparece Moisés e Elias, ou seja, a lei e os profetas aparecem conversando com Jesus. Só que os discípulos, Pedro, Tiago e João, espantados, sem saber o que fazer, sem saber o que falar, vamos tentar agradar. Eles falam: "Ih, mestre, é bom que a gente está aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, outra para Elias." Só que, muitas das vezes, quando a gente se depara com a glória de Deus, nós nos deparamos com Jesus, com o que Ele faz, a gente quer nos colocar dentro disso e criar uma bolha. Só que a glória de Deus não é para ser colocada dentro de uma bolha. Não é para ser colocada entre 4 paredes. A gente quer pegar e ver a glória de Deus e falar assim: não, vamos ficar só para a gente aqui. Quantos aqui que foram ao encontro com Deus esse final de semana ou outros encontros queriam ficar lá? Além de mim. Ficar lá no encontro com Deus. Além de mim. É o seu problema. A gente está no meio da glória e quer se colocar dentro da bolha. Fala: não, Senhor, não me tire desse lugar. A gente acha que é o lugar. A gente acha que é a localidade. Irmãos, você vai ao encontro com Deus, você vai ter o mesmo pensamento que a gente, tá? Então não julgue. Não julgue-nos, porque eu creio que em setembro, quem vai, se você não for e vá, você vai falar assim: eu quero ficar aqui também. É um pensamento comum. Então, se eu estou no lugar de Pedro, Tiago e João, eu ia falar: não, vamos fazer uma tenda aqui, vamos ficar aqui. Aqui tá bom demais, lá fora. Lá embaixo no monte, não, Jesus, vamos ficar aqui no monte. Isso está acontecendo nesse contexto. Jesus se transfigura, Jesus mostra quem Ele é, Jesus mostra a divindade dele e fala assim: não, Jesus, é bom estarmos aqui, mestre. Vamos fazer uma tenda nesse lugar. Teve uns até que falaram assim: vou fazer um quartinho aqui e vou morar aqui. Mas não é o lugar, é a pessoa que está no lugar. É Jesus. Se você pode ir lá no sítio agora e tá vazio. E tem um monte, sabe de quê, irmãos? De demônios. Não é? Porque quando a gente chega no sítio, a gente ora o sítio. Você sabia disso? Você não sabia disso, você está sabendo agora. E o que a gente mais vê, né, pastor? É o quê? Demônio saindo voado. Ué, então não é o quê? O lugar. É quem? A pessoa. É Jesus. Então, a gente pode vir à igreja e falar: Senhor, e começar a contemplar esses dias. Eu estava conversando com a Tamires, a Tamires chamou a atenção para algo, é algo que eu já estava percebendo. Ela falou assim: cara, eu estava vendo um vídeo de uma menina cantando e ela queimando, e o pessoal assim, ó. Uma gravação de um clipe e a menina queimando e o pessoal assim, ó. Ela, o pessoal tá de espectador. E a gente pode ser assim na igreja. Ser um telespectador, de ver geral queimando e a gente vem de usufruir, a gente quer contemplar. E era isso que Pedro, Tiago e João estavam querendo, contemplar. Não, Jesus, pode ficar aí à vontade conversando com eles, que a gente faz uma tenda para vocês. Eles nem pensaram neles, pensaram só em fazer uma tenda. Ou seja, sabe o que eles queriam, irmãos? Criar uma divindade deles. E a gente é assim muitas das vezes. Nós queremos, Deus é divino, amém? Amém? Só que a gente quer criar uma divindade de Deus acerca daquilo que eu penso que é ser Deus. Aquilo que eu penso do que é ser Jesus. Isso na Bíblia. Jesus indaga os seus discípulos falando: o que dizem que eu sou? Ah, Senhor, uns dizem que o Senhor é profeta, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é um mestre. E vocês, o que dizem que eu sou? E Jesus está perguntando para mim e para você: o que Jesus é para você? Ele é só um mero curador? Ou ele é só um mero provedor? Ou ele é só um mero todo-poderoso? O
que Jesus é para você? O que Jesus é para mim? O que Jesus tem revelado dele para mim? O que Jesus tem se revelado para nós nesses dias? O que o Senhor tem se revelado para nós nessa igreja? Aos encontristas aí, todos, amém? Para ninguém ficar chateado. O que Jesus se revelou para você no seu encontro? Eu falo todos, irmão, porque toda vez que volta de um encontro, canta a música. Deu vontade de cantar a música do meu encontro, para não ter acepção. Fazer um culto só com as músicas, né, mãe? O pessoal fica assim, qual é a música? Qual é a música? Não é o programa do Silvio Santos não, irmãos. É lá. Porque todo mundo quer saber a música. Né? O assunto é... A minha foi, vamos cantar, dá um lá maior aí. Eu gosto dessa parte aqui. Estou de pé na presença do Rei, tua glória está aqui. Os que passaram comigo, vamos? Teu amor liberta-me, estás aqui no trono de louvor. Tua presença me curou. Todos que sabem, canta. Fascinado estou. Sopra em nós. Sopra em nós, Espírito. Olha soprano. Te queremos, Deus. Sopra em nós, Espírito. Aleluia. Foi a melhor, irmão. Tô brincando. Só pra descontrair um pouquinho, pra tirar a atenção do pastor, porque a gente fica tenso também, tá, irmãos, quando a gente prega. Ainda mais quando a gente fala de Jesus, irmão. É muito pesado falar de Jesus, e o tema desse mês é Jesus. Não é, pastor? Eu me sinto um peso, porque é uma responsabilidade muito grande de falar do homem mais poderoso, do homem mais importante da face da terra, que pisou na terra, o nome de Jesus. É tão simples, mas é tão pesado. Por quê? É simples, mas traz uma responsabilidade muito grande. Porque a boca fala do que o coração está. Então, se a gente fala tanto de Jesus, é porque Jesus está cheio em nosso coração. Amém? E o que está acontecendo? A moral é a pessoa. Eu ia pregar, até perca a compostura, mas aí eu ia pregar hoje, domingo, mas agora eu não vou pregar mais domingo, glória a Deus. Então deixa pro próximo. Perca a compostura diante de Jesus. Você vai ouvir essa mensagem, irmãos. Deus vai te pegar. Amém? Então, os discípulos estavam querendo isso. Aí, nós podemos andar com Jesus. Agora vamos entrar aqui no texto que a gente leu. Nós podemos ser amigos de Jesus. Podemos ser discípulos de Jesus e não sair nada de Jesus dentro de nós. A gente pode ser discípulo dele e não aprender nada com ele. A gente pode ser amigo dele e não aprender nada com ele. Por quê? O que está acontecendo? Eles queriam ficar no monte. Só que eles já tinham visto Jesus curar, Jesus libertar, Jesus transformar. Eles já tinham visto muitos milagres, irmãos. Já tinham visto Jesus transformar água em vinho. Já tinham visto tudo de Jesus. Só que eles queriam ficar no monte. E a gente quer ficar lá no lugar. Só que Jesus fala, não, tem uma missão importante para ser feita lá fora. Tem algo maior para ser feito lá depois daqui. A glória de Deus é para ser vivida, contemplada assim, mas é para pregar e distribuir. Amém? Vamos no tema desse mês, é para fluir. E eles queriam, só que até que Jesus desce do monte e tem alguém caçando uma cura, e tem alguém caçando uma libertação, porque o menino precisava de uma libertação, e ele vai correr para os discípulos de quem? De Jesus. Só que no meio da multidão não só tinha discípulo, tinha também fariseu. Cuidado para você não cair de frente de algum fariseu no meio da multidão na hora do seu desespero, irmãos. Na sua busca incessante pelo milagre, cuidado com quem você vai pedir ajuda. E a Bíblia diz
Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, ou seja, Jesus e os três, quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma numerosa multidão. E ao redor delas, os escribas discutindo com eles. Ou seja, tem aqueles que creem e tem aqueles que não. A gente pregou isso semana passada. Então, quem crê, atribui os feitos a quem? A Deus. Amém, irmãos? Vamos lá. E fé, o que é fé? É o dom que Deus me dá, a capacidade de fazer aquilo que Ele determinou que eu faça, amém? Então, crença é quando Deus faz, eu somente creio, eu somente acredito, eu somente confio que Ele vai fazer. A fé é a capacidade que Ele me dá de eu fazer, para mim que eu faça, para andar sobre as águas, para atravessar o mar, para curar, para transformar. Então, fé é um dom de Deus, amém? A Bíblia diz isso. E Jesus, quando ele se aproxima, ele vê a multidão, e a multidão vê Jesus e fica surpresa. Oh, ele apareceu. Quem a gente queria veio ao local. Ou seja, tem dois locais aqui, o monte e fora do monte. Então, ficaram surpresos, espantados no monte. A multidão fica surpresa lá embaixo. E fica surpresa e correndo até ele saudava. Jesus, que eu estava louvor, irmãos. Muito obrigado, Jesus, você veio. A paz do Senhor, Jesus. A paz de Jesus, Jesus. Então Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo com eles? Irmão, não perca tempo discutindo nada com ninguém. A sua fé quem te dá é Deus. Então você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém que você vem buscar. Você encontrou Jesus na parada, acabou o negócio. Você não precisa discutir mais nada com ninguém. Você veio aqui atrás de quem? De mim? Do pastor? Não. Eu creio que não, amém? Se você veio, não tem nada para te dar, não. Só essa pregação aqui que é dele, que não é nem minha. Eu não dou, que é dele. Amém? Você veio atrás de? Glória a Deus. Tem gente que ficou calado. Você veio atrás de? Glória a Deus. Então muda esse pensamento. Você veio aqui se reunir com seus irmãos, tudo em busca de irmão, todo mundo quer Jesus. E tem Jesus para todo mundo. Glória a Deus. Aleluia. Que às vezes a gente quer sair na mão. Jesus vem aqui, não, Jesus não. Tem Jesus para todo mundo, irmão. E Jesus saudou todo mundo. E ele fala assim: para de perder tempo discutindo, porque não vai te acrescentar nada. Não perca tempo discutindo coisas fúteis que quem não vai entender. Amém? E o homem que queria, o ousado. No meio da multidão você precisa ser ousado, irmãos. No meio de uma multidão toda, só aquele cara queria. Só a mulher do fluxo de sangue queria Jesus? Não. Porque a Bíblia diz que a multidão esperava. Então está todo mundo esperando Jesus. Quem vai ser o ousado aqui? Tá. Vamos entrar não, Senhor. Deixa eu aqui. E ele levanta e fala assim: Senhor, eu trouxe o meu filho que está possuído de um espírito mudo. E este sempre que se apossa dele, lança-o por terra. E ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que expulsasse, mas eles não puderam. Esse é o problema do discípulo, porque ele não crê naquele que ele anda junto. Jesus está aqui, amém? Você é discípulo de Jesus, amém? Só que em Lucas 10, a Bíblia diz que Jesus deu autoridade. Jesus tinha dado autoridade àqueles homens. Jesus já te deu autoridade. Você não vai em seu nome, você vai em nome de Jesus. As pessoas vão te procurar, sabe por quê? Porque você é um discípulo de Jesus. As pessoas vão te procurar porque você é discípulo de Jesus. E o que elas vão encontrar em você? Aleluia. Tem gente que respondeu Jesus. Tem gente que pensou assim: acho que então está na hora de mudar. Irmãos, você entender, quando Deus disse para Moisés: eu sou, Moisés de pronto entendeu o que Deus estava querendo dizer a ele.
que ele é o que ele é. Um ser imensurável. Irmãos, quando Jesus está dizendo para você, eu sou o que sou, não tenta mensurar quem ele é. O pai pediu só o quê? Senhor, tem um espírito mudo. Que ele queria que o filho dele fosse liberto da cura. Só que Deus, ele é imensurável. Deus sabe aquilo que você precisa. Você pediu A, ele vai te dar A mais B mais C mais D. Jesus não faz nada incompleto, irmãos. A Bíblia diz que um homem chega diante de Jesus e ele fala, Jesus, ele era cego, e Jesus pega o lodo, faz um lodo e coloca nas vistas daquele cara e lava. E o homem de Jesus pergunta para ele, o que você está vendo? Aí ele fala, eu vejo homens, mas homens em forma de árvores. Ele estava vendo? Sim, homem, ele sabia o que ele estava vendo, amém? Ele não estava vendo árvore, ele falou que era homens em forma de árvore. Jesus, ops, calma aí. Você está vendo, mas está vendo mal. Veja. Irmãos, não vai embora sem um milagre estar completo na sua vida. Não vai embora sem a transformação estar completa na sua vida. Aí a gente fala assim, tá bom Jesus, já estou vendo o homem mesmo, do jeito que eu estou, eu vou embora. Não vai embora se o milagre ainda não está completo na sua vida. Volta mais 7 vezes, volta mais 15 vezes, volta mais 20 vezes, mas não vai embora, ainda não está completo. Tem pessoas que Jesus curou na hora, mas tem pessoas que Jesus cura no processo. Tem pessoas que Jesus faz entrevista, mas tem pessoas que Jesus fala assim, vai ao sacerdote. Nem chega perto dele, ele só libera uma palavra. Então, você não sabe o processo que ele vai usar com você. Você não sabe a forma que ele vai fazer com você. Então, não perca a pessoa, não o local, a pessoa, amém? Então, não perca isso. E o homem trouxe o filho. E Jesus exclamou, olha esse texto aqui, irmãos. Eu vou pensar um pouco como eu pensaria se eu fosse Jesus. São os meus discípulos, eu já dei autoridade, e vai, e faz isso, aconteça, e os caras nada conseguem fazer. Jesus ia ter ficado desapontado, mas Jesus falou assim comigo, você já me desapontou várias vezes, mano. Quantas vezes a gente já apontou Jesus? Várias vezes. Agora vai, Jesus, agora vai, agora você é uma pessoa diferente, agora você, essa nova pessoa. Jesus não quer voto de todos. Jesus fala assim, anda comigo, vem. Fala igual o pastor, colhe em mim. Eu sou Jesus já. Só que Jesus agora quer estar aqui, ó, dentro de você. Amém? Não é mais Emanuel. É Deus em nós. Cristo em nós é a esperança da glória. Aleluia. E Jesus deve ter ficado desapontado com aqueles discípulos dele, que ele exclama, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Ou seja, até quando eu vou ter que estar aqui para você aprender alguma coisa? Até quando? Até quando, irmãos? Até quando você vai ter que voltar no encontro com Deus? Quantos encontros? Agora está na hora de ir servir. Agora está na hora de ir fazer. Até quando você vai necessitar de mim? Agora está na hora de você impor as mãos. Até quando você vai precisar que alguém imponha as mãos sobre você? Até quando? Agora está na hora. Ó geração incrédula, até quando? Jesus disse, até quando terei que suportá-los? É o coração de Jesus para mim, para você, falando, até quando eu vou ter que insistir em você, que agora você não precisa mais de leite na boca, agora você pega a sua própria comida e faz e prepara. Até quando, irmãos? Cresça em nome de Jesus. Não estou falando assim não, estou falando na fé, cresça na sua fé. Até quando você vai ter que voltar do início toda hora? Esses dias eu estava em Deus, meio
vou dizer a palavra, mas não é essa, meio perturbado, que eu falei para Deus, Deus, até quando as pessoas ficam regredindo? Jesus, tem misericórdia deles, porque tem pessoas que estavam aqui com a gente, aqui, agora está ali, precisando de novo, irmãos. A gente não tem problema nenhum em dar não, mas até quando? Vou falar aqui em nome de Jesus, sou pastor da igreja também, então também aí. Pastor, até quando? Era líder, agora é discípulo, até quando? Até quando? Jesus já te deu autoridade. Jesus já derramou o poder dele sobre a sua vida. Jesus já entrou em você, já te vivificou. Até quando? Você vai ter que ficar precisando que alguém faça por você. Chega, amém? Amém, irmãos? Falando nisso, vamos lá em Caná da Galileia. A mãe de Jesus, Maria. Jesus, o vinho acabou. E o que Jesus fala para ela? O que eu tenho contigo, eu tenho com ele. Não tenho contigo não, eu tenho com ele. Eu quero que ele venha em mim. Maria está tomando a frente de uma coisa que não tem nada a ver contigo. Interceda por ela por aí, mas ele tem que vir. O problema é dele, ele tem que vir até mim. Ele não está no meio da multidão, então ele que toca. Você está aqui no meio, aí você fala assim, irmãos, vai lá, pede oração por mim. Irmão, você está no meio, vai lá e toca em Jesus. Ele já está. Até quando? Amém, irmãos? Eu estou bravo não, estou muito feliz com Jesus. A gente já cantou que ele é o motivo da nossa canção. E ele é o motivo da nossa canção, amém? E Jesus fala assim, traga-me o menino. E eles trouxeram. Quando ele viu Jesus, irmão, quem bate frente com Jesus tem a vida transformada. Até Satanás, amém? Aí até ele fica, ih, rapaz, deu ruim. Deu nem para ocultar. Isso aqui, a gente vê isso várias vezes na Bíblia. No Gadara lá, o demônio lá, filho de Deus, por que tu vieste me perturbar? Até o demônio adora Jesus, amém? Tu não tem como. E eles os trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai, há quanto tempo isso está acontecendo? Qual foi a pergunta de Jesus? E o pai, ele logo responde. Sabe por quê? Irmãos, ele entendeu. Aí Jesus fica, há quanto tempo? Aí vai, mas Jesus, Jesus, há quanto tempo? Você lembra de quarta-feira passada? Qual foi a pergunta que Jesus fez? Irmãos, está lá no YouTube. Eu vou postar no grupo da igreja. Onde? Quem estava aqui quarta-feira passada, levanta a mão. Você não lembra não, mas eu lembro, vou te lembrar. Onde o... Aí a Marta, o que ela fala? Mas já tem 4 dias. Jesus está perguntando o que para ela? Onde o puseram? E ela, pastor, olha só, olha a diferença entre os dois. O homem não diz que Jesus andava com ele, não diz nada sobre esse cara, mas fala de Marta. Fala que Marta ficava no meio de Jesus. Jesus morava onde? Muitas das vezes dormia na casa dela. E o homem fala assim, desde a infância. Ele vai logo direto ao ponto. Jesus fez uma pergunta, irmão. Não fica, Jesus, não tem ninguém que me coloque. Mas já faz tanto tempo. Cara, desde a infância. Vai direto ao ponto. O que você precisa? É isso. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que quer ver? Eu quero ver. Irmãos, papum. Amém? Aleluia. Jesus está aqui nessa noite perguntando, há quanto tempo? Aleluia. E o pai respondeu, desde a infância. Aí ele fala, muitas das vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Irmão, Satanás quer matar aquela situação de novo. Estou falando sobre isso de novo, estou pregando sobre isso. Pode estar morto, mas para Jesus nada é impossível, amém? Amém, irmãos?
Eu estou dizendo aqui que você vai entender o que Deus tem para a sua vida. Você vai entender o que Deus tem para a sua vida, o propósito que Ele tem para você. Cada um vai entender esse seu propósito. E o cara fala para Jesus: Jesus, olha, ele lança no fogo, lança na água, ele quer matar o menino. Ele quer matar. Ele não quer deixar ele passando essa vergonha, ele quer matar, ele quer destruir a vida dele. Aí Jesus respondeu. Aí ele pede desculpa, pede ajuda, Jesus. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, olha, sabe por que isso? Porque ele já estava duvidando por causa dos discípulos. Os discípulos puderam curar o garoto. Aí chega no mestre. Aí Jesus pergunta: há quanto tempo? Aí ele responde, ele fala assim: mas o Senhor pode curar ele mesmo? O Senhor pode fazer alguma coisa? Se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. Aí a fé do cara já começa a esmorecer. Jesus perguntou quanto tempo. Jesus está perguntando onde puseram. Irmãos, mantenha a fé firme, né? E Jesus, o quê? O Senhor pode? Tudo é possível ao que crê. Toma isso aí agora. Irmãos, tudo é possível ao que crê. E Jesus cria quem era o pai dele. Você crê quem é seu pai? Você crê quem é seu pai, irmãos? Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Irmão, é assim, Jesus não tenta abaixar quem é Jesus não, irmãos. Olha só abre só um parênteses aqui, não tenta diminuir quem é Jesus, amém? Você vai tomar uma, que Ele é um Deus todo poderoso, amém? E esse pai começou a querer duvidar ali. Você lembra de Pedro andando sobre as águas? 1, 2, 3, ele olhou para a tempestade e afundou. Jesus ergueu a mão, salvou ele, mas deu uma nele. Não duvide quem eu sou. Irmão, se você está caminhando com Jesus, não duvide quem Ele é. Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Amém? E o menino, e o pai: Senhor, me ajuda. Ajuda a mim na falta de fé. Ajuda a minha falta de fé. Você tem coragem de dizer isso para Jesus hoje? Jesus, ajuda a minha falta de fé. Porque a fé é um dom de Deus. E Jesus é o próprio Deus. Então a fé é o dom dele. Então peça isso a Ele aí. Te dá 1 minuto, você curvar a tua cabeça e ter uma oração com Jesus. 1 minuto. Na presença do Rei, tua glória está aqui, teu amor liberta-me. Fale com Ele, fale. Estás aqui, no trono de louvor, tua presença me curou, fascinado estou. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Ele está revigorando a sua fé de novo. Sopra em nós, Espírito, te queremos, Deus. Aleluia. Que se abra os céus. Que se abra os céus. O teu reino vem. Nossa fé no nosso Deus. Que se abra. O teu reino vem. Nossa fé
Que os céus fechados se abram. Que os céus fechados se abram. Teu reino. A nossa fé. Que os céus se abram. Teu reino. A nossa fé está em Ti, Jesus. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado e ore com ele, ore com ela aí mais um minuto. Ore para Deus fortalecer a fé dele, a fé dela. Você pode interceder por ele, interceder por ela. Ore. Ore com fé, você, ore com fé. Ore com fé. Ore com fé. Fala, Senhor, fortaleça a fé dele, fortaleça a fé dela, ó Deus. Ele não veio aqui em vão, ó Deus. Ele não veio aqui em vão. Ele veio atrás de Ti, Jesus. Ele não veio ver uma música bonita. Ele não veio ver, Senhor, uma palavra bonita. Ele veio atrás de Ti, Jesus. Ela veio para Te buscar, Jesus, para tocar em você, para ser liberto, Senhor, para ser curado, ó Deus. Não perca a sua fé, não perca a sua fé, Pai. Não perca a sua fé, Mãe. Deus está nos perdoando, está perdoando a nossa falta de fé. A nossa fé e esperança está firmada em Cristo. Aleluia. 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 Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Olha só mais um minutinho para mim. E ele exclamou: Jesus, perdoa a minha falta de fé. Ajude-me. Ajude-me, Jesus. Aí, irmão, você lembra de semana passada, já pegando um gancho também, a Bíblia diz que quando Jesus chegou para ressuscitar Lázaro, tinha uma grande multidão, amém? Só que aqui também tem uma grande multidão. Só que o Pai rompeu a multidão. Então rompa a multidão e seja o protagonista. Falei, tem Jesus para todo mundo, amém, irmãos? Então, rompe a multidão dos medos que há em você. Rompe a multidão das dúvidas que há em você. Rompe a multidão da falta de fé, da falta de crença em quem Ele é. Só que Jesus viu a fé daquele cara que estava sendo revigorada. E Jesus disse, vendo que estava se reunindo muita gente, a mesma coisa de Lázaro. Jesus viu que estava reunindo, Jesus ora ao Pai e fala, Senhor, eu oro a Ti para que eles creiam em Ti. E Jesus vendo que estavam se reunindo, Ele disse, espírito mudo e surdo. Olha, o que o Pai disse, que era um espírito mudo. O Pai disse que era um espírito mudo. E o que Jesus disse? Mudo e surdo, irmão. Jesus sabe de tudo. Você pode até tentar esconder algumas coisas. Não, Deus, eu só quero que Ele fale. Nem Ele precisa ouvir, não. Irmãos, Deus é completo em tudo. Não limite Jesus, Ele é imensurável. Amém? Não crie dentro de si o que Deus não revelou para você. Ele só falou, ai, Jesus, Ele é mudo.
Jesus não, ele é mudo, tem um espírito mudo e tem um espírito surdo dentro dele. Jesus revela tudo para todo mundo. Não é só isso não, tem mais coisa. Por isso que a gente fala que transformação é um processo. Santificação é um processo. Jesus sabe, ele fala de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória. Não adianta ficar parado, vai, caminhe, vai adiante, porque é o processo, irmão. E Jesus fala, espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. Só que o pai fala que, o que o espírito queria fazer com o menino? O pai queria matar. E o que acontece quando Jesus expulsa? Ele parece que está. Ai, a multidão deve ter endoidado. Ih, rapaz, o pai falou que o espírito queria matar ele. Olha quem matou ele, foi Jesus. Ei, aí vão começar a aplaudir. Ai, ia lá. Ele foi para a igreja à toa. Ia lá. Ele foi para a célula à toa. Ele foi para o encontro com Deus à toa lá. Falaram que Satanás queria pegar ele, mas quem pegou ele? Só que Jesus, irmãos, Jesus é bom demais. Amém. E o menino caiu como, morreu. Todo mundo falou, morreu, acabou. Mas Jesus, tomando pela mão, o que Jesus fez? Ergueu e ele se levantou. Jesus está te pegando pela sua mão agora e está te levantando, e todos verão quem ele é. Todos vão ter que ver quem ele é. Jesus está te pegando pela tua mão direita, assim diz o profeta Isaías, não temas, eis que te tomo pela tua mão direita e digo, meu filho, não temas. E Jesus está aqui nessa noite, pegando pela sua mão. Muitos pensaram, morreu, acabou, foi para a igreja, não perdeu a viagem, e foi para a igreja à toa, mas Jesus está te erguendo agora. Você vai sair daqui erguido, com a tua fé fortalecida em Deus. Aleluia! E Jesus levantou, e Jesus entrou em casa. Jesus vai entrar na sua casa. Jesus vai entrar na sua casa. E semana passada eu falei que só vai estar na tua casa quem crê com você, irmãos. Manda os que não creem embora, amém? Você não crê não, vai embora. Vai embora. E Jesus chamou, vem discípulo, vem que eu vou te ter uma conversa particular com você. Jesus ia bater neles, mas tudo bem, isso é outra pregação. Mas só os que creem tem que estar na sua casa, irmãos. Só os que creem tem que estar com você. Só os que creem na sua vitória. Só os que creem que Jesus lá do início do processo fala assim, vai morrer. E morreu mesmo, olha lá. Mas Jesus está te pegando pela mão e está te erguendo. E Ele está fortalecendo a tua fé. A minha fé pode ainda não ter acontecido, mas Jesus está te dando um ânimo na sua fé. Ele está dando um ânimo na sua crença agora, em quem Ele é, para a glória dEle. Vou dar uma de pregador pentecostal agora. Os urubus vão tudo se reunir. Deixa eles falar. Amém? Que é o motivo da sua alegria? Então fique de pé comigo, irmãos. Vamos orar.